Mas vamos abrir a palavra de Deus, meus amados. Eu convido você para abrir comigo em João capítulo 14. Ainda na celebração, na comemoração, alusiva ao Dia dos Pais, vamos dar sequência nesta palavra de Deus. O Evangelho de João no capítulo 14. Texto já um pouco conhecido, verso 15 em diante. Não estamos órfãos. Este é o tema desta mensagem. Não estamos órfãos. João 14, Novo Testamento, palavras de Jesus, as últimas palavras, as últimas instruções de Jesus, quando ainda em vida terrena, aos discípulos. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, verso número 15. A presbítera Maísa falou sobre a importância de sermos obedientes ao Senhor, e aqui também já iniciamos nessa dinâmica da obediência. Veja comigo do verso 15 até o verso 23. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, grife aí esta palavra, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo porque não o vê, ou não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não mais, ou melhor, já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Palavra do Senhor, amém? Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Se você puder e quiser, nós vamos orar mais uma vez, agradecidos ao Senhor, pela presença do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo, que já foi anunciado, a revelação do seu anúncio, prenúncio, a sua chegada e a sua permanência até hoje em nós, a partir de nós e junto de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra. Tua palavra é viva, é rica, é eficaz. Nós te louvamos, agradecidos ao Senhor e agraciados pela tua graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas por amor o Senhor derramou da tua graça. Obrigado por estarmos juntos, mais uma vez, como corpo de Cristo, igreja, família da fé. Estando aqui, Senhor, na tua casa, parte da tua igreja reunida. Obrigado pelo culto que tivemos, pela comunhão ágape fraterna que tivemos pela manhã, em homenagem ao Dia dos Pais. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, a nossa mãe, aquele que cuida de nós indistintamente. Derrama amor, perdão, e queremos, como na música, estarmos ligados, conectados sempre com o Senhor.
Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para que haja entendimento, clareza, engrandecimento e a glória seja dada ao Deus nosso Pai. Em nome de Jesus, amém. Não estamos órfãos. Nesse texto, Jesus está confortando antecipadamente os seus discípulos a respeito da sua morte, da sua partida. Mas também nesse texto Jesus está anunciando a sua ressurreição. Mas a impressão que dá nos versos posteriores, na história posterior que é contada pelo evangelista João, é que eles não lembraram do que Jesus falou a despeito da ressurreição, mas ficaram focados mais internamente ligados com a questão da morte, da partida de Jesus. E se esqueceram das palavras seguintes, onde ele haveria de ir, mas ele haveria também de voltar. Quem sabe, por conta de nós termos a tendência humana, a mente inclinada mais para as coisas negativas do que para as coisas positivas. É bem possível que, desde então, absorvemos mais aquilo que nos faz mal do que aquilo que nos faz bem. Mas nós vamos aprender com Jesus, nesse texto, a respeito de tudo o mais que estaria para acontecer com ele, e de fato aconteceu. Porque isto são promessas de Deus reveladas a partir de Jesus. E esta passagem é interessante porque ela só é encontrada no Evangelho de João. É um relato exclusivo do evangelista João. Mas aqui nós estamos em um contexto de despedida. O momento aqui é de partida e é de alguém muito querido que vai deixar os seus companheiros, vai deixar os seus amigos. É alguém que já sabe o que vai acontecer e anuncia para aqueles que o amam. A situação é de tristeza, quem sabe de desesperança, de dor, de sofrimento. Porque de fato eles estavam prestes a ficar órfãos. E são nesses momentos que nós devemos atentar, devemos prestar atenção, ou seja, nos conectarmos à doce presença de Jesus. Quando ele nos diz em um dos versos que lemos: não vos deixarei órfãos. É exatamente isso que nós precisamos lembrar hoje. E uma das primeiras lições, ou lembranças, vou colocarmos desta forma, é que nós não somos órfãos. Não estamos órfãos, não somos órfãos porque nós temos o Paráclito, o Espírito Santo. A palavra órfãos aqui, na língua grega, é órfanos. Daí veio a palavra no português orfanato, que cuida de pessoas órfãs. E esta palavra é interessante que é encontrada também exclusivamente no Evangelho de João, neste trecho do Evangelho de João, mas também na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 27. Órfanos são palavras exclusivas de Tiago, mas também de João. E de acordo com o contexto da época, esta palavra órfanos ou órfãos que nós temos no português, referia-se aos destituídos. Era uma palavra comumente utilizada para indicar filhos destituídos de seus progenitores ou pais destituídos de seus filhos. Interessante observar que os pais também poderiam ficar órfãos na ausência dos filhos. Não só os filhos na ausência dos pais. Assim, Jesus refere-se a essa palavra para indicar que a sua morte haveria sim de deixar os discípulos órfãos por algum tempo, mas essa condição não seria uma condição permanente. E isso muda toda esta realidade. Um pai haveria de lhe ser suprido, tal como um pai providencia o necessário para os seus filhos.
algo que no verso 18 nós vamos confirmar nessas palavras finais do Senhor Jesus, quando temos a descrição: voltarei para vós outros. Esse tempo verbal está no presente e deveria ser melhor traduzido por venho a vós, ou melhor, estou vindo a vós. Exatamente para enfatizar que a proximidade da chegada do Espírito Santo não estaria muito longe daqueles dias, não muito tempo depois daqueles dias. E é muito interessante que um dos evangelistas, inclusive Lucas, Dr. Lucas, relata, não muito depois daquele dia, ou seja, desse dia que Jesus estava anunciando a sua morte, a sua partida, mas que também havia anunciado a sua ressurreição, mas os discípulos estavam sofrendo por antecipação e focaram apenas na morte, na dor, na tristeza e no luto, e se esqueceram que Jesus disse que ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Mas como não era algo comum, a ressurreição não era algo comum, eles nem talvez saberiam o que é realmente a ressurreição. E talvez por conta disso, que a conversão real e verdadeira dos discípulos só e somente após a ressurreição de Jesus. Aliás, aqui nesse texto nós vamos aprender com Jesus que nos disse, não os deixarei órfãos, então nós não somos órfãos, nós temos o Paráclito. Jesus, como um pai preocupado com seus filhos, não nos deixou órfãos somente. E ao que me parece, meus irmãos, João aqui, o evangelista, é especialista em relatar algumas declarações similares. Como, por exemplo, João 13:34, João registra que Jesus não nos deixou sem governo. Daí nós vamos entender quando Davi escreveu no capítulo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, Deus é o meu governador, de nada tenho falta. Em João 13:15, João tomou cuidado de registrar que Jesus não nos deixou sem exemplo. Em João 14:15, Jesus não nos deixou sem um motivo de vida, sem uma razão para viver. Aliás, uma música que a Aline Barros canta, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. E aqui, ou melhor, em João 14:2, João toma cuidado também de relatar que Jesus não nos deixou sem uma recompensa ou galardão. Observe como que João é minucioso na descrição do seu evangelho, para enfatizar exatamente, preste atenção, que Jesus não nos deixou órfãos, ou equivale a dizer que Deus não vai nos deixar destituídos. Estão entendendo? E aqui em João 14:18, João relata que Jesus não nos deixou sem um consolador, Paráclito. Desta forma, para amenizar este sofrimento, esta dor que os discípulos já estavam sentindo antecipadamente, Jesus diz que rogaria ao Pai, estaria orando, pedindo ao Pai, João 14:16, e pediria ao Pai que enviasse outro Consolador. A palavra outro aqui na língua original grega é alon, ou alon, e significa que o Espírito Santo é outro ajudador, separado e distinto de Cristo, embora da mesma espécie. Alon é a continuação do Senhor Jesus em nós. Por isso, na descrição do texto que lemos, ele disse, ele viverá em vós. Ele estará com vocês, ele viverá em vocês. Exatamente esta palavra, alon, significa isto. Embora sob uma manifestação ou uma presença de categoria diferente, com funções específicas e diferentes das funções de Jesus, mas seria o mesmo Deus, o mesmo Cristo, mas da mesma espécie, mas com funções diferentes. E ao utilizar aqui a palavra alon, Jesus estava consolando aos seus discípulos,
mostrando-lhes que, embora em breve houvesse de ocorrer uma separação, uma despedida entre ele mesmo e os seus discípulos, no entanto, em outro sentido bem real e muito próximo, haveria de permanecer com eles para todo sempre, porque o Espírito Santo haveria de descer para estar no meio deles e com eles. Episódio este anunciado inclusive pelo profeta Joel no capítulo 2, lá atrás no Antigo Testamento. E nós temos o registro em Lucas, ou melhor, Atos, a partir de Lucas, capítulo 2, que houve o cumprimento desta promessa. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, que estavam ali todos reunidos, no mesmo lugar, todos juntos, no mesmo propósito. Consolador aqui no grego é parácletos. A junção de duas palavras, para, que significa ao lado de, e kletos, que significa da raiz kaleu, que significa chamar, convocar, dando o sentido de alguém chamado para ajudar ao lado de outrem. Eu vou repetir, dando o sentido de alguém que foi chamado, de alguém que foi convocado para ajudar ao lado de outrem. Para os adeptos aí, torcedores fanáticos de algum time aí de futebol, não vamos, né? Nós ficamos, não, vocês ficam aí, às vezes, né, Cris Delmont, preocupado se vai convocar fulano ou ciclano. Isso, o brasileiro é muito hábil no sentido da Copa do Mundo, a gente fica aguardando ali, né, presbítero Ney, a convocação. Será que aquele jogador, ele vai ser convocado para entrar em campo, e jogar no time ali do Brasil e fazer a diferença e ganharmos a Copa do Mundo? E esses que são um pouco fanáticos, que decoram os nomes, que são especialistas em torcidas, eles ficam, às vezes, nervosos porque fulano de tal não foi convocado, porque sabem que aquela pessoa, ao ser chamada, ao ser convocada para estar no time, faria muita falta, faria muita diferença, sim ou não? É ou não é? O Cristo está dizendo assim, né, Cristo? Porque é jogador de futebol, precisa ir lá para Barcelona, né? Para mandar o dízimo aí para a igreja, para nós irmos para Chilo. Então, eu quero dizer que, usando essa analogia, imagine você comigo, Deus falando através das palavras de Jesus, que iria mandar Alon, ou Alon, outro, da mesma espécie, consolador, um paráclito, aquele que estaria sendo chamado, convocado, para dar o sentido de ajudar o outro, para caminhar ao lado de outro, ao lado da gente, porque o Espírito já está entre nós. Enquanto nós estamos lendo aqui o texto, me veio pelo menos duas músicas. Eu não me lembro o versículo, me ajude aí, mas eles estavam falando, mas ele estará com vocês, é aqui ó, verso 19, daqui a pouco eu terei ido embora do mundo, mas continuarei presente com vocês, porque eu vivo, vocês também viverão. Me lembrei daquela música, porque ele vive, posso crer no amanhã. Mas me lembrei também daquela música que diz, o Espírito Santo está em você. Ele é alguém, ele está em você. É ou não é? Essas músicas são músicas bíblicas, são músicas que foram tiradas, corinhos, cânticos, congregações, foram tirados dessas palavras. Amados, outros significados para parácletos, nós também temos aí advogado, o qual ajudava a defender a causa de um cliente, ou ajuda a defender a causa de um cliente. Mas o sentido de advogado, de paráclitos como advogado, é alguém que ajuda sim a causa daqueles mais necessitados, mas essa ideia se estende para dar uma ideia de qualquer espécie de ajuda, não só uma ajuda na causa judicial, mas qualquer tipo de ajuda, incluindo os conceitos de consolo e conselho. Então, este adjudador, ele é um advogado que consola e que é o nosso conselheiro. Por isso é típico também
ouvirmos expressões referindo-se ao Espírito Santo como Consolador amado. Consolador amado, meu protetor do mal, diz uma parte de um hino. Conselheiro. O próprio Senhor Jesus, que o profeta Isaías já havia anunciado, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Foi desse termo, Paráclitos, que também conhecido como advogado, que surgiu as referências ao Espírito Santo, que nós temos tantas por aí. Assim, o Paráclitos, que seria enviado para sempre, para estar ao lado deles, caminhando com eles, encorajando eles, estaria dando forças a eles, para eles suportarem todas as adversidades. Por esta razão, Jesus disse no capítulo 16, verso 33, a despeito de que eles não poderiam ter medo, mas ter coragem, ter bom ânimo, para vencer as aflições do mundo. E é o Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, que nos ajuda a vencer as aflições do mundo. A propósito, eu concordo com o estudioso Arthur John Gossip, quando diz que o Espírito que Ele, Deus, nos envia, é um Espírito poderoso, que está conosco de forma intensa. Ele conduz, Ele reaviva, Ele revigora, Ele infunde nosso ânimo aos descoroaçados e permite-nos tirar a vitória da própria derrota. E aí procurei saber o significado desta palavra descoroaçados. Significa alguém que perdeu a coragem, alguém que perdeu o ânimo, alguém que perdeu o estímulo, alguém que está desanimado, alguém que está desencorajado. Seria até mais fácil usar esses termos mais conhecidos. Mas é bem provável que eu e você, que a gente possa encontrar alguém muito próximo de nós, tão logo sairmos do culto, amanhã no dia a dia, alguém que esteja descoroaçados, alguém que esteja sem ânimo, alguém que esteja sem coragem. E é hora de nós anunciarmos que nós não estamos órfãos, nós não somos órfãos, nós temos o Paráclito, o Consolador amado, o nosso protetor do mal, aquele que nos encoraja para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Esta oração de Jesus, meus irmãos, indica que ele se preocupava muito com as pessoas e quem seria a companhia delas, principalmente com os discípulos, a quem Jesus tinha como filhos. Eu quero dizer para você que da mesma forma, com a mesma intensidade, Jesus Cristo se preocupa com quem você anda ainda hoje. Quem são as suas companhias? Com quem você conversa? Com quem você está? Se é boa companhia para você ou não. Porque Ele é o nosso Paráclitos. Ele é o nosso Pai. E eu penso na figura do Pai aqui na terra, como o pastor de um rebanho família, que é um guia, que é um conselheiro espiritual, exortador, provedor, inclusive espiritual. Esse pai que se preocupa com a gente, que se preocupou com quem a gente andava. O pai terreno, o pai na terra, que caminha ao lado do filho, que dá forças ao filho, incentiva o filho, que se preocupa com a companhia deles, como eu disse e repito, aonde o filho vai, com quem vai, que hora vai chegar, com quem estava, onde dormiu, se comeu, se não comeu. Havia uma música que dizia assim: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E todo ano nessa época eu lembro desta música e lembro de uma companhia, não tão boa companhia, de um rapaz que não era uma boa companhia, ele chamava André.
E aí um tio meu, que também era um tio pai, um paizão, e ele falava assim: toma cuidado, não anda com o André, que esse André é maloqueiro, né, irmãozinha, essas coisas, né? E a gente muito moleque ainda, muito menino, há pouco tempo atrás. E aí ele fazia um trocadilho com essa música: andar com o André eu vou, porque o André costuma roubar. Nunca esqueci mais essa expressão. E ele, meu tio, cantava essa música. Ah, lá, tu estava com o André, não estava? Nada contra os André, viu, Cris Delmont? Mas é apenas para referenciar. Depois desse rapaz, eu creio que ele aceitou a Cristo, se tornou uma nova criatura, um filho de Deus. É ou não é? Mas o que eu quero dizer para você é essa preocupação que um pai, que é um pai da terra, um pai biológico, um pai espiritual, ou um pastor, como vocês mesmos dizem, tem uma preocupação com os seus filhos, com o seu rebanho, aonde estão, com quem estão, o que estão fazendo. Imagine Deus como pai, derramou o Paráclitos para cuidar de mim, de você e da igreja. Cuidar com especial atenção, preocupando-se com quem a gente se relaciona, com quem a gente conversa. Que amor cuidadoso, não é verdade, meus irmãos? Então, por isso que eu falo para vocês, de acordo com esta palavra, não somos órfãos, temos o Paráclito. Segunda lembrança que trazemos hoje, não somos órfãos, temos um amigo. Pai, Paráclitos, A de amigo. Projeta, por favor, João 15:15. Quantos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Não somos órfãos, temos um amigo. Vamos ler juntos. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Penso também nesta figura deste pai terreno como nosso amigo. Amigo remete-nos à intimidade. Amigo de verdade remete-nos à confiança, lealdade, submissão, honra. Amigo é muito sério, coisa muito séria, muito íntima, muito pessoal. Amigo. Nós temos muitos colegas, mas amigos de verdade são poucos. Quem você pode abrir seu coração, quem você pode confiar realmente. E alguém disse que nunca conte uma confidência a um amigo, porque a um melhor amigo, porque esse melhor amigo também tem um melhor amigo e vai contar essa confidência para esse melhor amigo, e esse melhor amigo vai contar para esse outro melhor amigo. É alguma coisa que alguém já disse. Mas pensa em Deus como pai, pense em Deus como amigo, onde você pode realmente confiar. Há uma música que diz: em Jesus, nele você pode confiar. Por outro lado, eu refiro-me aqui também a filhos órfãos ou destituídos, de pais presentes que são ausentes. Ou seja, aqueles filhos que têm pais, mas estes pais são pais ausentes. Filhos que são trocados pelos pais, que trabalham demais, afinal tem que levar o sustento para casa. Afinal tem que educar os filhos, uma boa educação. Tudo isso é muito bom. A justificativa é sempre dar o melhor para o filho, mas às vezes esquecem de dar-lhes o principal, amor e atenção. O melhor e insubstituível para um filho é a presença do pai. Eu contei a história hoje pela manhã, bem curtinha, de um menino de 7 anos, cujos pais são separados. E na escolinha, a professora instruiu os filhos a escreverem um bilhete para o pai. E esse menino então escreveu um bilhetinho a lápis, comendo ali algumas palavras, mas deu para entender perfeitamente o que esse menino escreveu. E ele escreveu, dentre algumas coisas que eu consegui lembrar, ele escreveu que ele gosta tanto de estar com o papai dele aos finais de semana, que o papai dele nem imagina o quanto ele fica
alegre, feliz de estar com o pai dele. Nem imagina. E uma das coisas que me chamou a atenção e que me emocionou também, foi que ele disse que vê no pai que confia em Deus. Isso é um legado que você pode deixar para os seus amigos, para os seus filhos espirituais na fé, para os seus filhos que você tiver também. A confiança em Deus. Estão entendendo? De fato, eu fiquei pensando que para aquela criança, a coisa mais linda, a coisa mais feliz, é ela estar junto do pai dela nos finais de semana. E esse amigo, ele disse assim: pastor, eu estou economizando um dinheiro porque agora eu vou comprar um carro. Já estou tirando carta. E eu vou comprar um carro, porque o meu filho, embora ele não pediu, e a gente anda, né, vai nos lugares, tudo a pés, ele disse, viu um coleguinha dele, da escola, com o pai dele, passou de carro e cumprimentou ele. E ele disse assim: papai, nós não precisamos de carro para sermos felizes, né, papai? E ele disse assim: é verdade, meu filho, nós somos felizes porque nós temos um ao outro. Mas o papai vai comprar um carro. Que coisas lindas da gente ver e ouvir aí fora, pessoas que não estão nas nossas igrejas, mas que são pessoas cristãs, que dependem de Deus, que confiam em Deus, que exalam o bom perfume de Cristo, que são cartas vivas, embaixadores do reino, lavoura de Deus, cooperadores de Deus, porque isso coopera com a nossa fé. Sim ou não? E nós lembramos da figura de um filho que é pastoreado pelo próprio pai, que cuida, que dá-lhes a atenção, mas que também leva a provisão. E ele dizendo assim, que depois da separação, a melhor coisa que ele fez foi aproximar-se do filho dele. Que ele poderia estar ganhando muito dinheiro, mas ele preferiu estar aqui, trabalhando na nossa cidade. E de forma muito humilde, ganhando relativamente um valor menor, mas ele está com o filho dele. E eu disse: você fez a melhor escolha na sua vida. Porque quando a gente fica correndo muito atrás de dinheiro, de fama, de poder, os filhos vão crescendo e crescem muito rapidamente. Quando a gente vê, eles já estão grandes, já estão casando, já estão saindo de casa. Então eu quero dizer para você que a orfandade traz sentimentos e consequências e carências na vida de um filho. Basta ver uma criança que tem ausência de pai, como ela te abraça forte quando ela te encontra. É natural. Porque Deus, Ele é o nosso pai, Ele é mãe também. E a palavra de Deus para nós hoje é que nós não somos órfãos. Nós não estamos destituídos de uma paternidade presente. Deus é o nosso pai. Paráclito, Deus é o nosso amigo. Amém? Para finalizar, não somos órfãos, nós temos um irmão. Este irmão mais velho chama-se Jesus Cristo. Veja comigo em Marcos capítulo 3, verso 31 até 34. Jesus, o nosso irmão mais velho, membros da mesma família cristã da fé. Verso 31 até 34. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele, ou seja, perguntou Jesus. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos. Mais adiante: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Irmãos, que
se respeitam. Quero trazer esta realidade para nós, na ótica da irmandade, na ótica da paternidade. Irmãos que se respeitam, irmãos que honram um ao outro, que defendem um ao outro. Isto é discipulado, isto é proteção. Que se relacionam um com o outro, que juntos ajudam a cuidar de seus pais. Temos que lembrar que há pouco tempo, não muito distante, quando se arrumava uma confusão, uma briga na escola, e quando nós éramos ali mais frágeis, falava assim: vou chamar o meu irmão, hein? Mas para quem não tinha o irmão mais velho, ia chamar quem? Inventava o irmão fictício. Mas aqueles que falavam, vou chamar o meu irmão, quando chamavam, sai de baixo. Vinha um brutamonte, vinha forte. Quem é que mexeu com o meu irmão aqui? Naquela hora, todo mundo ficava em silêncio. Porque entendíamos que aquela figura do vou chamar o meu irmão mais velho, ou chamar o meu irmão, passava proteção, cuidado. Imagine Deus como o seu, Jesus como o seu irmão mais velho, que cuida de você, que defende você. E olha que se fala mal, hein? Vai ter com o meu irmão. E quem são os irmãos de Jesus? É todo aquele e aquela que faz a vontade de Deus o Pai, que obedece aos mandamentos. Estão entendendo? Eu penso em uma irmandade cristã, uma comunidade, ou seja, uma comum unidade. Isso é a igreja, onde é formada de discípulos, seguidores de Jesus, o Cristo, cuidadores um dos outros, onde nós possamos cuidar, no sentido de proteger a honra um do outro, defendemos. Vocês sabem que em 2014, o presbítero Ney, na época era o presbítero João também estava, Maísa não me lembro, mas o pastor Adilson esteve aqui na nossa igreja. E ao final daquele culto, onde tivemos o mês todo de programação alusiva aos 70 anos, a Marta também estava, muitos líderes. Reuni conosco ali na Sala da Cruz, estávamos 30 líderes. Vocês se lembram disso? E ele disse assim: eu quero deixar uma palavra para vocês, líderes. Uma palavra de comunhão, comum de unidade. Sejamos todos um. E uma coisa que ele disse, não sei se vocês se lembram, ele disse assim: um precisa proteger o outro, cuidar do outro. Eu desafio vocês, qualquer um de vocês, a irem lá na igreja. Ele era pastor na época em Rolândia. Entrem lá e comecem a falar mal do pastor. Mas se preparem, porque vocês podem apanhar. Vocês lembram disso? Isso é proteção, isso é discipulado. Uma igreja que honra o seu pastor, que honra o seu pai espiritual, que defende. Mas uma igreja que faz isso é uma igreja que defende os irmãos. Um irmão defende o outro irmão. Fala bem do irmão. É ou não é? É claro que nós não fizemos esse exercício, porque ninguém quer apanhar. Não é? Mas ele deixou essa palavra. Essa comum unidade chamada igreja. Não só de irmãos, mas de filhos na fé, filhos do mesmo pai, amigos. E eu concordo que nesse sentido, o nosso pai terreno na terra, ele, como o nosso irmão, companheiro, confidente, leal, deve funcionar assim. Deveria ser assim. Mas eu também fiquei um pouco pensativo em uma frase que o pastor Domingos Jardim disse certa vez. A igreja deveria ser formada por pais e filhos. Porque irmãos são inconstantes. Pais procuram ser constantes. Irmãos traem um ao outro. Exemplo de José
com os irmãos. Irmãos se machucam. Pais são leais com os filhos e filhos são leais aos pais. Irmãos brigam, ainda que de vez em quando. Temos o exemplo de Caim e Abel. Irmãos têm ciúmes, inveja uns dos outros. Pais têm orgulho dos filhos. Pelo menos é o que eu tenho percebido. Tenho ouvido pais e mães falando de seus filhos com muito orgulho, diga-se passagem. Então, temos que concordar com essa expressão máxima. A igreja deveria ser formada por pais e filhos. Mas o fato é incontestável que nós não somos órfãos, nós temos um irmão mais velho que é Jesus o Cristo. Ele é nosso amigo. Ele é o Paráclito de Deus. É aquele que caminha conosco, porque ele disse: não vos deixarei órfãos. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não sabemos qual século, mas nós sabemos que há uma presença muito forte de Deus na nossa vida. Como chamar alguém de irmão que não tem Deus como pai? Por isso, meus irmãos, na igreja deveríamos chamar uns aos outros de pais e filhos. Fica para a nossa reflexão. Eu quero concluir dizendo que, mais uma vez, não somos órfãos, temos um pai. Temos o Paráclito, temos um amigo e temos um irmão mais velho chamado Jesus o Cristo. Saiba que há sim um pai maior do que o pai que nós temos ou tivemos na terra. E nós podemos chamar de Abba Pai, que significa paizinho, ou pai, ou apenas papai, como na canção cantamos há pouco. Não vos deixarei órfãos. Jesus não quer nos deixar órfãos, jamais nos deixará órfãos. Ele sabe que nós precisamos da presença dele. Por isso ele se preocupou em deixar Alon, outro da mesma espécie, Paráclitos, o Consolador, o Conselheiro, o Adjudador, que está adjunto de nós, em nós. Quem está agora agindo é o Espírito Santo, porque ele já chegou. E nós podemos dizer que todo o Antigo Testamento foi o tempo do Pai, o tempo em que o Pai se manifestou. E agora o Espírito Santo realiza em nosso meio as obras de Jesus. Ele não age por si. As obras dele são as próprias obras de Jesus Cristo. Ele está glorificando a Cristo. Ele está fazendo com que as obras de Cristo continuem por meio de nós. Estão entendendo? Paráclito é o Espírito da verdade. É aquele que o mundo é incapaz de acolher, como o texto diz. O mundo não pode recebê-lo, porque não o conhece. Mas vocês, meus discípulos, vocês conhecem. Porque ele permanece junto de vocês. Ele está em nós, cristãos verdadeiros. Jesus quer que o Espírito Santo permaneça em você. Esta é a grande verdade para hoje. E a grande verdade do cristianismo. Não é de uma religião, é de um cristianismo. Você, cristão, é templo do Espírito Santo. Ele mora em você, ele vive em você, ele habita em você. Ele age até com gemidos inexprimíveis. Geme por você, ora por você, intercede junto ao Pai por você, pelos seus problemas, pelas suas angústias, pelas suas dores. Jesus quer que esse mesmo Espírito que vive em você, haja em você por seu intermédio. Ele quer que o Espírito Santo se derrame em sua vida como uma fonte de água viva. Vamos orar. Em nome de Jesus.
Você recebeu esta palavra? Amém, queridos? Se não entendermos Deus como Pai, não entenderemos Jesus como Filho. Eu disse pela manhã, repito agora à noite. Espero que esta palavra tenha entrado na sua mente com amor. E nós precisamos recebê-la com humildade e transmiti-la com urgência. Porque muitas pessoas que nós conhecemos estão se sentindo órfãos de um pai, de uma mãe, de um Deus, ou de o Deus, né? Exatamente por não conhecerem esta palavra de João 14. E eu imagino que a coisa mais terrível na vivência humana é a gente se sentir sozinho. É a gente se sentir órfão de pai e mãe. É de não termos um amigo para compartilhar, não termos um irmão para confessar. Mas hoje é nos resgatado a essência do Evangelho. As boas novas de Deus chegou até nós. E nós somos responsáveis para continuar essa história. Nos amando como Jesus nos ama. Amou os discípulos e nos ama até hoje. Sendo amigos uns dos outros, assim como Jesus foi. Já não nos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo de amigo, porque amigo compartilha. Não só as dores, mas as alegrias, né, Natália? As dificuldades, as vitórias, não só as derrotas. Mas nós temos esse irmão mais velho a quem recorrer quando estamos em apuro. Ele vem e nos protege, fala bem de nós, defende e virá resgatar-nos no dia final, para nos levar junto ao trono da graça do Pai. Amém, amados? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta palavra, por esse tempo que passamos juntos aqui na tua casa, junto dos amados irmãos, amigos, familiares. Obrigado por esse domingo glorioso, esse dia amoroso, esse dia de comunhão fraterna, onde nós lembramos do nosso Pai querido, mas nós reafirmamos a paternidade de Deus na vida da tua igreja, no ajuntamento com os irmãos, na participação fraterna no culto, no aperto de mão, no olhar, no cuidado com as crianças, com os idosos. Nós te louvamos pela tua presença na vida da igreja. Te damos graças pelos amigos, visitantes que se achegam à tua casa para ouvir a tua palavra, para buscar comunhão com Deus e com os irmãos. Que esta palavra que não volta para o Senhor vazia, possa ter encontrado um coração generoso, grato a Deus, receptivo, uma mente conectada ao Espírito Santo, para fazermos desta palavra uma continuidade, levarmos adiante a essência do cristianismo, que são as boas novas, aquilo que encoraja, aquilo que empodera, aquilo que nos põe para cima, aquilo que nos faz olhar para o alto, aquilo que nos faz prosseguir, olhando firmemente para Jesus o Cristo, que é o consumador da nossa fé, aquilo que nos impulsiona a correr a carreira que nos está proposta, aquilo que nos incentiva a adorar a Deus em espírito, em verdade e de verdade, porque é dos tais que o Pai procura, aquilo que o Espírito Santo que implanta em nós, esse encorajamento, essa força, essa pujança, para que resgatarmos aquilo da essência do nosso ser, aquela força lá no fundo da alma, para enfrentarmos o dia difícil, que é o amanhã, que é a semana, o mês, as dificuldades, as aflições, as enfermidades. É o Espírito Santo que está entre nós, que age por nós, porque Jesus falou, Ele estará com vocês, Ele estará em vocês. Obrigado, Jesus, porque não estamos sós, temos o Espírito Santo, como nosso amigo, conselheiro, que caminha junto da gente. Mas temos os irmãos também da família da fé, os amigos, familiares. E assim vamos seguindo até a volta de Cristo, ou até o Senhor nos chamar.
Que o Senhor nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo mal, nos dê uma ótima semana. Que possamos passar esta palavra não pregada somente, mas vivida na nossa vida, através de derramarmos na vida daquele que está se sentindo sozinho, se sentindo órfão, destituído de um pai, ou de um filho, de um irmão, de um amigo. Que sejamos a luz do mundo, o sal da terra, para alcançar essas almas, essas vidas perdidas, distantes de Deus, distantes de um pai e de uma mãe. Que o Senhor levante a tua igreja para cumprir a grande tarefa, ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar os mandamentos e trazendo-os ao batismo no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê coragem, enfrentamento, empoderamento, o que necessitarmos para o dia a dia. E a vitória é certa em o nome do Senhor Jesus. Eu oro por esta igreja e abençoo esta casa, em nome do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo. E que a graça do Senhor Jesus, infinita graça de Cristo, que o grande amor de Deus, o Pai, o consolo, a força, a sabedoria, a companhia do Espírito Santo sejam constantemente derramados sobre nós e vós, povo de Deus, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.